Bom dia, galera do nono ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos revisar o conteúdo do capítulo 8 de vocês, que foi o uso dos porquês, né? Eu trouxe uma aula, fiz um slide comentado, agora eu vou falar mesmo em aula com o mesmo slide, para a gente desenvolver melhor essa atividade. Uso dos porquês. Então, como vocês já viram, a gente tem 4 porquês que geram muitas dúvidas em relação ao uso. Sendo isso porque a gente usa muito esses dois últimos aqui e esses dois primeiros a gente não costuma usar tanto. E ainda tem o fato de que um desses dois tem um outro tipo de uso, que não é o nosso comum, ou seja, como se fossem 5 porquês na verdade. Vamos lá. Eu vou começar, assim como no slide aula, eu vou começar pelo primeiro aqui, separado e com acento. Por que ele é usado sempre com acento? Esse que aqui, quando ele está no final de uma frase ou sozinho, ele sempre tem um acento. O porquê é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, quando alguém fala alguma coisa que a gente não entende, a gente fala que, né? Um que assim meio estranho, meio estridente, até meio estranhando tudo. Esse que, ele tem esse acento porque ele está sozinho, tá bom? O porquê é a mesma coisa. Ele vai ficar sempre no final de pergunta ou sozinho. Faltou ontem por quê? É esse que a gente vai usar. Está indicando que é uma pergunta e ele está no final. Vamos lá, próximo. Por quê junto com acento. Usa sempre depois do artigo o e ele indica motivo, ele é igual a motivo. Por exemplo, não sei o motivo de sua tristeza. Não sei o porquê. Olha só, junto com acento e antes dele tem o o. Esse porquê aqui, ele é um nome, ele é um substantivo. Então ele tem que estar junto. Beleza? E aí vem aqui, ó. Porquê junto, sem acento. É o nosso porquê de resposta. Ah, não faltei ontem porque estava doente, porque perdi o horário, porque dormi demais. Eu estou explicando, eu estou dando uma resposta. Separado, e sem acento. Ele indica uma pergunta, pode ser direta ou indireta. Exemplo, por que você faltou ontem? Pergunta direta. Tanto que lá no final a gente vai ter uma interrogação. Agora, não sei por que você faltou ontem. Essa palavra ela é indireta e ela termina com um ponto final. Tá? Mas a ideia expressa é de pergunta. Agora tem um outro uso, sem ser de pergunta. Tá? Ele vai ser usado para indicar, ou melhor, no lugar de de um pronome relativo. Por exemplo, essa é a rua pela qual passei ontem. Esta é a rua porque passei ontem. Tá? Eu posso trocar o por, a preposição por pela ou pelo. E o que? Qual. Né? Este é o menino porque passei ontem, ou seja, pelo qual eu passei ontem. Tá? Ele indica sempre isso. Eu posso trocar. Ah, estou na dúvida qual é esse tipo de uso, se é uma pergunta indireta ou se é pronome relativo. Tenta trocar pelo qual ou pela qual, que isso vai esclarecer para vocês. Tá bom? Exemplos aqui, eu falei alguns, mas eu vou ler aqui outros para vocês. Faltou ontem por quê? Até foi o mesmo exemplo que eu falei, né? Faltou ontem por quê? Ó, no final, ele deve ter esse acento. Aluno 1. Você fez atividade de matemática? Aluno 2. Por quê? Olha só, está sozinho. Ele está sozinho aqui. Por isso, também vai estar com o acento. Beleza? Próximo exemplo, que foi desse aqui. Não sei o porquê de sua tristeza. Ó, não sei o motivo. Quer saber o porquê de minha saída? O motivo também, eu posso trocar. E sempre vai ter o o. Tá? Próximo exemplo aqui. Não fiz atividade de matemática porque estava doente.
Estou explicando. Isso é simples e esse não muda. E aqui, por que você saiu? Pergunta direta. Queria saber por que você saiu. Pergunta indireta. A diferença entre direta e indireta é que na direta eu tenho a interrogação, tá? Só confirmando, só frisando isso. Na indireta é o ponto final. Eu entendo essa ideia de pergunta, esse conceito de pergunta, pelo contexto, pela construção que a frase me traz. E esta é a rua porque passei, pronome relativo pela qual, né, em algumas construções, aqui se fosse este é o lugar porque passei, se fosse aqui é o lugar, ó, sem gênero, aí pelo qual, tá bom? Isso aí, galera, fica a revisão, faça uma ótima atividade aí que eu deixei para vocês, tá bom? Tudo de bom, galera, valeu!